Olá, graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Hoje mais uma palavra de encorajamento e eu quero hoje te encorajar com uma palavra aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Eu vou ler 2 versículos hoje nessa palavra de encorajamento, amém? Vamos ler já? Lucas 10, 27, diz assim: E nisto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro versículo que eu quero ler, né? Então, esse texto aqui, esse versículo faz parte da história do bom samaritano, quando Jesus está falando ali com os doutores da lei, né? E Jesus fala sobre os mandamentos. Quais são os principais mandamentos, né? E ele fala, olha, amarás o Senhor teu Deus, né? Em primeiro lugar, e depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu estava meditando nessa palavra, nas situações que eu tenho vivido, eu tenho visto, né, na minha família, algumas situações da minha família. E eu estive meditando sobre essa palavra hoje, né? Hoje o Espírito Santo trouxe essa palavra ao meu coração sobre os últimos acontecimentos. A palavra de encorajamento normalmente são experiências minhas, experiências da minha família, dos meus filhos, né? Que eu gosto de contar aqui, porque são histórias vivas, né? Que nós vivenciamos. Então, nada melhor do que um testemunho próprio, né? De algo que Deus fez na nossa vida e de como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é eficaz na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela precisa funcionar na minha vida primeiro, para eu poder ensinar para os outros, né? Então, o Senhor falou no meu coração essa palavra, né? Que nós devemos amar a Deus acima de qualquer coisa. Diz aqui, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. E diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu estive meditando sobre isso. É até fácil a gente amar a Deus, né? Amar a Deus é fácil. Deus está lá longe, Deus nos abençoa, Deus faz coisas boas pra gente, apesar de que às vezes a gente fica meio bravo com Deus quando Ele não faz algo que a gente queria, né? E no tempo que a gente queria. Mas ainda assim, é fácil amar a Deus, mas difícil é amar quem está perto da gente. Né? Até o Espírito Santo me deu o segundo versículo, que é 1 João 4,20, que diz assim: Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Jesus é bem categórico aqui. Ele fala, se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio o meu irmão, essa pessoa é mentirosa, pois aquele que não ama seu irmão é quem vê, não pode amar a Deus é quem não vê. Né? O Espírito Santo me deu esses 2 versículos, que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e que nós precisamos, se nós dizemos que amamos a Deus, nós precisamos amar o nosso próximo, né? É como eu falei, é fácil amar a Deus que está lá longe, mas é difícil amar o irmão que está aqui do lado. É fácil amar alguém que está na Europa, que está na África, que está na Ásia, que está longe da gente. Mas é difícil amar quem está próximo. E próximo, sabe, é de proximidade mesmo, é de estar pertinho. Quanto mais próxima a pessoa da gente, mais desafiador é o relacionamento, né? Então eu imagino que você deva ter dificuldade em algum relacionamento próximo, né? Dentro de casa, com a família, algum familiar. Sempre tem na igreja, né? Muitas situações dentro da igreja, porque nós somos humanos, nós somos pessoas, nós estamos em processo de aperfeiçoamento, nós estamos aprendendo a andar no Espírito, nós estamos aprendendo com a palavra de Deus. E quanto mais nós andarmos com a palavra, andarmos com o Espírito Santo, mais nós vamos aprender a amar como Deus ama, a amar o próximo como a nós mesmos, a ser pacientes, misericordiosos, assim como Deus é misericordioso com a gente, nós vamos aprender a ser misericordiosos com os outros também. Então, é muito importante nós dependermos do Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 5,16: andai no Espírito, ou seja, guiado pelo Espírito, para você não cumprir os desejos da sua carne. Porque a nossa carne, ela sempre vai querer, sabe, ir pra briga, né? Ficar com raiva, parar de falar, ficar de mal, aquela coisa toda. Mas o Espírito de Deus, ele quer nos levar a nós amarmos como Jesus ama. O Senhor Jesus falou, olha, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Mas sabe, amar, como eu falei, amar quem está longe é fácil, difícil é amar quem está próximo. Porque quem está próximo é uma lixa. Às vezes Deus coloca lixa grossa perto da gente, né, para nos lixar. Provérbios tem um versículo que diz que assim como o ferro com o ferro se afia, assim um amigo afia o outro amigo. Então é desafiador estar junto das pessoas, porque principalmente na família, as pessoas vão nos confrontar, nós vamos confrontar pessoas, né? Na igreja, a mesma coisa. Nós vamos ter situações, desavenças, mas nós nunca podemos esquecer do amor, sabe? Nunca podemos esquecer da misericórdia.
Nós nunca podemos esquecer dessa palavra que Jesus nos falou. Como é que eu posso dizer, eu amo a Deus, né? Eu louvo a Deus, vou para a igreja, vou para o culto, me derramo ali diante de Deus, adoro a Deus, canto, né? Bem alto ali, louvando, adorando a Deus. Mas sabe, eu deixei um irmão magoado em casa, eu estou com alguma situação com algum familiar, né? Alguma situação com outro irmão da igreja. Então, nós precisamos realmente entender isso, né? O Espírito Santo tem falado muito ao meu coração que Jesus quer que nós nos amemos. Essa é a marca do cristão, o amor ao próximo, sabe? O amor sacrificial, é o amor de entrega, é o amor de sabe, perdoar situações, é o amor misericordioso, bondoso. Então, nós precisamos desenvolver esse tipo de amor, sabe? Ainda que às vezes seja difícil amar alguém, que seja uma pessoa difícil, mas sabe, a gente precisa amar quem Deus ama, né? É como eu falei, é muito fácil a gente amar Deus que está lá longe, mas é difícil amar o nosso irmão que está aqui perto. Então, nós precisamos realmente fazer isso, né? Eu te encorajo hoje com essa palavra. Se você tá em desavença com alguém, tá magoado, tá chateado, tá chateada, tá ferido com alguém, né? Alguém te machucou, te feriu, te chateou, sabe? Perdoe. Seja rápido em perdoar. Seja rápido em abençoar, em ser misericordioso, sabe? Nós não podemos dar lugar ao diabo, nós não podemos deixar que o diabo nos vença. O apóstolo Paulo, né, numa das cartas, eu acho que na segunda carta, ele fala sobre um problema que houve na igreja, entre os irmãos, ali alguém que cometeu um pecado muito sério, e o apóstolo Paulo manda a princípio repreendê-lo, depois ele diz, olha, não deixem ele por muito tempo sozinho, se aproximem, sejam misericordiosos, porque nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. O diabo vai colocando coisa na cabeça da pessoa, vai colocando caraminhola, como eu falo, né? E vai separando mais ainda, um abismo chama outro abismo, diz a palavra, né? Então nós temos que ter cuidado com os abismos que são criados entre nós e os nossos irmãos. Quando há uma contenda, uma desavença, nós precisamos quebrar esses abismos, sabe? Preencher o abismo com amor. A gente tem, como diz a palavra, pisar na cabeça do diabo mesmo, pisar na cabeça do inimigo, sabe? Não aceitar a divisão, não aceitar a contenda, não aceitar que ele venha colocar mágoa, raiva no nosso coração pelo nosso irmão, porque a palavra do nosso Deus, o mandamento do nosso Deus é amarás o teu próximo, amarás. Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não amar a pessoa que está lá na África precisando de ajuda. Eu amo tanto as pessoas lá da África, né? Eu amo tanto as pessoas que estão longe de mim, mas eu preciso amar quem está próximo mesmo. E é desafiador, como eu falei, mas nós precisamos amar quem está próximo. Precisamos olhar para o outro com misericórdia, imaginar, eu poderia fazer até pior, né? Eu seria capaz de fazer pior do que essa pessoa fez para mim. Eu seria capaz de cair no mesmo laço do diabo que essa pessoa caiu. Então eu preciso orar com misericórdia, eu preciso olhar com misericórdia para as pessoas, não julgar, não condenar. A palavra diz que nós não devemos julgar, né, mas julgar carnalmente. Nós precisamos julgar segundo a reta justiça, que é segundo a palavra de Deus. Mas nós precisamos tomar cuidado nos nossos julgamentos, sabe? Da gente se achar melhor. Quando a gente julga e condena o outro, né, da nossa maneira humana e não pela palavra de Deus, nós estamos nos achando muito melhor, né? Foi uma lição que o Espírito Santo me deu nos últimos dias, né? Para mim, para o meu filho também, né? Deus trabalha muito na nossa vida, não entre eu e ele, mas entre outras pessoas. E o Espírito Santo me disse isso. Se você está julgando o seu irmão, você está se achando muito melhor do que ele. Ore por ele, porque você poderia fazer a mesma coisa, e talvez até pior, você poderia fazer algo até pior. Então ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã, tenha misericórdia. Então é isso, meus queridos. Eu quero te encorajar a você perdoar, abençoar, construa pontes e não abismos entre você e as outras pessoas. Se há um relacionamento quebrado dentro de casa, conserte, perdoe, releve. Não é simplesmente deixar para lá, mas é dizer eu te amo, eu te abençoo e abençoe, ore pelas pessoas, né? Vamos orar por quem nos feriu, nos magoou, nos maltratou, vamos orar, vamos abençoar as pessoas, essa é a vontade de Deus. Aí nós seremos conhecidos como filhos de Deus, se nós amarmos como Deus ama, se nós amarmos a quem Deus ama, se nós cumprirmos o mandamento de Jesus. Ele fala, olha, um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. E o amor de Jesus foi um amor sacrificial. Jesus não nos amou porque nós éramos perfeitos, bonzinhos e merecíamos o amor dele. Ele nos amou porque ele é bom, porque ele é amoroso. Então nós temos que ser iguais ao nosso Senhor, iguais ao nosso Deus, ao nosso Pai, né? A palavra diz, sejam pois imitadores de Deus como filhos amados. Então vamos imitar o nosso Pai no amor, na misericórdia, na bondade
E sempre pensar assim: Deus foi misericordioso comigo. Eu poderia também cair no mesmo pecado que o meu irmão, que a minha irmã. Eu poderia cometer os mesmos erros que eles. Eu poderia fazer até pior que eles. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos amarmos uns aos outros verdadeiramente, a não deixar o diabo ganhar vantagem sobre nós, né? Vamos amar uns aos outros, vamos cuidar, vamos perdoar. Sabe aquela ofensa que o irmão fez na igreja? Vamos perdoar. Aquela ofensa que o parente fez? Vamos perdoar. E vamos amar, vamos orar pelas pessoas. Amém? E aí nós seremos verdadeiramente filhos do nosso Pai Celestial. Que esse é o conselho dele, né? Que nós devemos amar o nosso Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. É o que Jesus fala aqui. E ele é bem claro nisso, né? Bem enfático, tá bom? Então, que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Vamos seguir o exemplo do nosso Senhor. Vamos amar as pessoas incondicionalmente. E não é amar porque merecem, porque nós também não merecemos o amor de Deus e Ele nos ama incondicionalmente. Amém? Deus abençoe, queridos. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, aproveita para se inscrever, aciona o sininho que tem embaixo. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. E deixa sua curtida, seu joinha nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você foi abençoado, abençoe outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, assista a outros vídeos que tem no meu canal. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus.